Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nesta tarde de sábado, nossa reflexão, eu gostaria de convidar os irmãos para juntos meditarmos um pouquinho sobre o Salmo de número 20 e depois o hino do cantor cristão 367. O Salmo número 20 diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo quanto você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, e nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. E o hino 367 do cantor cristão, firme na rocha. Que alicerces tende para construir uma casa firme para resistir? Grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que devera creem, pelas obras mostram a fé que têm. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela, eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós acompanhamos toda a história, né, da internação, até chegarmos na quinta-feira, com o desdobramento que Deus deu na vida do pastor Alexandre Gonçalves, e aprove a Deus levá-lo na quinta-feira, e ontem estivemos ali no sepultamento, em paciência, para a nossa última homenagem a um grande amigo, muito querido. E por que eu estou lendo esse salmo? Porque, apesar desse tempo tão difícil, irmãos, que nós temos vivido, de pandemia e essa doença terrível, agora estamos recebendo notícias de mais um pastor que foi internado, não aqui da cidade do Rio, mas aqui do estado do Rio, e outras pessoas que estão internadas, pessoas morrendo, índices aumentando de morte. Eu fiquei lá no cemitério esperando acontecer o sepultamento e olhando para aquela família, a irmã Carla e o seu filho mais velho estavam ali, o filho menor não foi, de 7 anos. Se nós não tivermos firmeza em Deus,
nós não somos capazes, irmão, de superar. É muito difícil. E o salmista, ele fala assim, ele diz assim: eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Por quê? Porque cremos no Deus Todo-Poderoso. Não existe chance nenhuma sem Deus de uma pessoa passar por uma situação dessa sem entregar os pontos. E ontem eu estava vendo ali a irmã Carla, tive a oportunidade de dar uma palavra para ela, de chorar junto com ela, e ela disse assim: o Senhor tem nos sustentado e Ele vai continuar sustentando, é verdade. Irmãos, como é difícil passar por esse momento. Uma pessoa tão jovem, 48 anos de idade, cheio de sonhos, cheio de projetos para a igreja, cheio de projetos para a família, e ser ceifado assim por uma doença tão maléfica, uma doença tão brutal. E eu fiquei pensando ali, aonde está a nossa base? A nossa base, como diz o hino, é o nosso alicerce. E ele começa falando assim: que alicerce se estende para construir uma casa firme para resistir? É uma pergunta. Onde está firmado o nosso pé? Em cima de que nós estamos? E eu lembro do salmista que diz: tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Nós temos essa certeza, mas muitas pessoas não têm. E mesmo nós que temos essa certeza tão grande de que os nossos pés estão sobre a rocha, a nossa rocha é Jesus, mesmo assim, nós passamos, o nosso coração se esmigalha todo, porque nós não planejamos, nós nunca pensamos nisso, em nos separar das pessoas que nós amamos. A morte, ela é o resultado do pecado na vida do homem. E desde lá de Adão, nós não conseguimos compreender a morte porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez com a intenção de nós estarmos sempre diante dele. E o pecado causou isso. Então, ontem ali naquele sepultamento, eu vi o choro, a dor de uma família, eu vi o choro, a dor de uma igreja, eu vi o choro e a dor de amigos, pastores, de familiares, de irmãos. E que sofrimento, que sofrimento. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, nós somos a geração desse tempo, que precisamos falar do amor de Deus, da esperança que há em Jesus. Nós precisamos falar para as pessoas que existe um alicerce para que a nossa casa seja construída com firmeza. Nós precisamos dizer para as pessoas que existe um Deus que é dono de todas as coisas. Nós precisamos dizer para essas pessoas que o nosso Deus tem mão forte. A mão direita de Deus, a destra de Deus, ela nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. E talvez, irmão, você esteja passando também por uma dificuldade dessa. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida financeira, ou relacional, ou conjugal, ou familiar, ou profissional. E nesse tempo as coisas estão sendo fomentadas, estão sendo alimentadas por todas essas dificuldades que foram criadas com essa pandemia da doença chamada Covid-19, por esse vírus, corona. E é claro que essa situação é uma situação muito difícil, mas a situação humana com relação ao pecado é muito mais difícil, porque o pecado ele tem afastado as pessoas de Deus e ele tem levado pessoas para a eternidade para ficarem longe de Deus. E graças a Deus que nós temos essa esperança, graças a Deus que ali naquele sepultamento nós pudemos ouvir e ver tantos amigos, que queriam. Claro que não foi nem a 10ª parte das pessoas que poderiam ter ido,
porque não se podia ter muitas pessoas ali, mas apesar de ter poucas pessoas, nós vimos ali muitos pastores, nós vimos ali alguns irmãos da igreja, nós vimos ali alguns familiares, e todos dando o testemunho da vida do pastor Alexandre, como ele era amigo, como ele era próximo. E eu tive ali a oportunidade também de falar para a família o quanto ele era importante para mim, como a vida dele impactou a minha vida. E quando eu penso nisso, eu penso no nosso testemunho, eu penso em como nós podemos influenciar a vida das pessoas. Às vezes a gente fica, por força das circunstâncias, tentando, é claro, fazer outras coisas, tentando mostrar Jesus através de outras coisas, mas o mais importante é o nosso testemunho na nossa vida. Nosso viver tem que mostrar Jesus. E eu fiquei muito feliz ontem de ver os testemunhos que aquelas pessoas deram ali sobre o pastor Alexandre, sobre o amigo Alexandre, sobre o pai Alexandre, sobre o marido Alexandre, o pastor da igreja, né? O amigo com seus amigos pastores. Eu tenho certeza que, assim como eu fiquei impactado com essa notícia da sua morte, na verdade, da sua promoção ao reino celestial, porque eu confesso para os irmãos que eu não estava preparado para isso. Mas nós nunca estamos preparados, nós sempre queremos dar uma desculpa para a morte. Na verdade, o que nós precisamos hoje é imaginar que em algum momento seremos nós. E essa madrugada eu estava pensando sobre isso. Quando eu for levado para a eternidade, qual vai ser o testemunho que eu vou deixar? Será que eu teria algumas pessoas lá para dizer assim, olha, ele foi meu amigo, olha, ele foi uma pessoa especial na minha vida? Será que eu impactei a vida de pessoas? E no retorno, voltando com o pastor Romulo lá, comentando sobre alguns sepultamentos que eu já fui com 2 pessoas, 3 pessoas, uma tristeza muito grande. Você viveu a vida inteira, às vezes, mais de 60, 70 anos, e chegar no dia do seu sepultamento, 2 pessoas, 3 pessoas. Então, nesse tempo de Covid, se uma pessoa morre de Covid, você não pode nem ter aquelas pessoas que gostariam de estar ali. E é muito triste isso, porque eu tenho certeza que ontem, facilmente, nós teríamos ali naquele cemitério pelo menos umas 300, 400 pessoas ali por baixo. De tão querido que era como professor, de tão querido que era como pastor, como amigo, como componente da Ordem dos Pastores Cariocas, como pastor da PIB em Oiticica, como familiar, certamente. Mas infelizmente não pôde ser assim. Mas eu tive o privilégio de ir, tive o privilégio de estar lá, de poder falar com a família, de poder rever alguns amigos que trabalhamos juntos ali na Ordem. Então ficou o exemplo, ficou o testemunho do Alexandre, ficou o lastro que ele deixou, né? O seu legado ficou. E nós precisamos também pensar nisso. O que nós vamos deixar para a posteridade? E nesta tarde de sábado eu queria que você pensasse nisso. Você está influenciando vidas? Você está ensinando outras pessoas a serem cristãs, a perdoar, a aprenderem a perdoar, a aprender a confessar os seus pecados, a aprender a receber Jesus como seu Salvador, mudando a vida das pessoas através do seu testemunho como cristão? Eu tenho batido nessa tecla já há algum tempo, que Deus não tem interesse nenhum em que nós nos tornemos somente pessoas religiosas, né? Pessoas que têm objetivos religiosos. Deus está interessado em que nós sejamos as suas testemunhas. E para testemunhar você tem que viver. Então nesta tarde eu queria que você pensasse nisso, deixando esse grande exemplo do Alexandre Gonçalves, pastor Alexandre Gonçalves, pai Alexandre Gonçalves, marido Alexandre Gonçalves, professor Alexandre Gonçalves, amigo Alexandre Gonçalves.
E nós precisamos também moldar a nossa vida nesses exemplos. Assim como Paulo fez, assim como Pedro e tantos outros homens na história da humanidade. Eu queria que você pensasse nisso. Que você pensasse assim, o que você vai deixar para a posteridade de exemplos na sua vida. E pense nisso. Esses momentos de sepultamento, o sepultamento de alguém é um momento muito, para mim é um momento muito importante, porque ali nós estamos diante da nossa realidade. Daqui a algum tempo, daqui a meses, daqui a dias, daqui a anos, nós também passaremos por isso. E a única coisa que vai importar é o que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos alunos, para os nossas ovelhas, né? Para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pense nisso. Nós estamos em tempo de ajuste com Deus. Deus está dando a oportunidade para nós de nos ajustarmos com Ele através das circunstâncias que temos vivido, porque nada foge do controle de Deus. Eu espero que nessa tarde você pense nisso, que você busque em Deus isso, que você coloque o seu coração diante de Deus e refaça os seus propósitos com Ele. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu vou orar agora junto com vocês. O meu coração está muito triste, muito mesmo, ainda muito choroso. Por isso eu imagino a situação da família e da igreja do Alexandre. Mas mesmo assim, eu me sinto um privilegiado em ter feito parte da vida dele, e eu espero também deixar um grande testemunho da minha vida para as pessoas quando eu partir para a eternidade. Então pense nisso também. Se não está do jeito que deveria, coloque. Lute. O salmista diz aqui, uns se prostram, se entregam e caem, e não levantam mais. Mas nós nos levantamos e nos mantemos em pé, porque o Senhor, é a mão direita do Senhor que nos sustenta. Nós não confiamos em carros de guerra e nem em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso alicerce, a nossa base, a nossa rocha. E é isso que eu quero deixar para você nesta tarde. E quero orar e peço aos irmãos também. Eu vou orar por você, mas eu vou orar também pela família do Alexandre, que fica com o seu coração partido, mas que precisa muito das nossas orações. Vamos orar? Eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia em nossas vidas e por nossas vidas neste dia, e colocar diante do Teu altar, ó Deus, os nossos corações, nesta tarde de sábado, quando nós, ó Deus, experimentamos momentos tão difíceis, vendo pessoas tão queridas partindo para a eternidade, ó Deus, vendo outras que ainda estão lutando por suas vidas. Nós também não somos, ó Deus, egoístas a ponto de lembrar só das dores. Nós lembramos daqueles que enfrentaram o Covid e o Senhor deu a vitória, dando mais um tempo de existência. Mas nós queremos colocar no Teu altar, ó Deus, as nossas vidas neste dia como servos Teus. E pedimos, ó Deus, nos faça, ó Deus, pessoas fiéis e testemunhas vivas do Teu amor por nós. Nos dê a oportunidade, ó Deus, de testemunharmos do Teu amor, da Tua salvação. Ó Deus, visita a nossa igreja Batista do Calvário, cada família, ó Deus, cada irmão, cada membro, do mais novo ao mais antigo, e nos dê, ó Deus, firmeza. Em Teu nome nós levantaremos as nossas bandeiras. Nós sempre, ó Deus, iremos falar do Teu grande amor por nós. E neste momento também de luto, ó Deus, nosso coração compungido, nosso coração entristecido, nós queremos colocar a vida da família do Alexandre em Tuas mãos, o Senhor que o sustentou, ó Deus, o Senhor que o salvou, também há de dar a esta família, ó Deus, o Teu sustento, o Teu amparo, o Teu consolo. Abençoa o coração da Carla, ó Deus, abençoa o coração do Heitor, do Arthur, abençoa também o coração, ó Deus, da Igreja Batista em Oiticica, que chora a dor do seu pastor, ó Deus, tão amado, tão querido. E nos dê, através da ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, o conforto e o consolo. O Teu Espírito que é o visitador, o Teu Espírito que é o consolador. Nos abençoe, ó Deus, nos dê o Teu bálsamo,
e não nos permita, ó Deus, nos acovardar, mas nos dê coragem para continuar até naquele dia em que nós também iremos encontrar contigo na eternidade. Abençoa-nos, guarda-nos e proteja-nos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, amanhã tem programação especial das mulheres na Igreja Baixada do Calvário. Se você pretende ir para a EBD ou para o culto, você precisa dar o seu nome. Nós só temos 80 lugares e até ontem estávamos com 56 pessoas, se eu não estiver enganado. Então, se nós chegarmos em 80 pessoas, teremos que limitar. Então, não deixe de dar o seu nome para a irmã Valéria. De alguma forma, entre em contato com ela por telefone, coloca no grupo da igreja ou no grupo ao qual você pertence, de homens, de mulheres, né, de jovens. E nós estaremos juntos amanhã, em nome de Jesus, pela manhã, celebrando um culto a Deus, totalmente dirigido pelas mulheres cristãs em missões da Igreja Batista do Calvário. Que Deus abençoe a todos e continuemos orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Fique na paz.